Nós vamos falar agora sobre saúde, viu? O mês de janeiro se veste de branco aí para reforçar a importância de cuidar da saúde mental, né? Pois é, Fábio. A campanha conhecida, né, chamada de Janeiro Branco, traz à tona temas como a depressão, por exemplo. Para se ter uma ideia, quase 12 milhões de brasileiros têm depressão, segundo a OMS. Pois é, ainda tem quem diga que isso é bobagem. Mas não é não, viu? Muito pelo contrário, é necessário buscar ajuda e tratamento adequados. Assunto para o quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a gente recebe a psiquiatra Camila Serra. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada por me receber. A gente que agradece, viu? E claro que se você tem alguma dúvida, pode e deve compartilhar, participar enviando sua mensagem para o WhatsApp do Correio da Tarde, tá? Tem até aqui, ó, o número aqui embaixo para você acompanhar e já mandar mensagem para a gente. Aproveita que tem especialista na área. É o 991050400. O tema hoje é depressão, que está aí no hall de assuntos, né, da campanha Janeiro Branco, que reforça a importância de cuidar da saúde mental. Pois é, né? Nós temos, inclusive, já de cara uma tela para a gente perguntar à doutora qual a diferença de depressão ou tristeza. Então, coloca na tela aí, por gentileza, para a gente tentar detectar, ó, depressão ou tristeza. A gente precisa saber identificar a duração, a intensidade e quais são as causas disso, né, doutora? Quais são as diferenças? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Basicamente, assim, tristeza é uma reação normal do ser humano, né? Frustração, tristeza, angústia, todo mundo vai passar. Já a depressão, ela a gente chama de síndrome, porque não é um sintoma isolado, é um conjunto. Ele, pelo menos 5 sintomas, né? E depressão é um deles, um dos mais importantes, mas ela sozinha não significa o transtorno. Então, precisa vir acompanhada de, por exemplo, alterações do sono, alteração do apetite, até uma lentificação ou muita agitação, inquietação, dificuldade de se concentrar, perda de prazer em coisas que antes eram boas, né? Essa incapacidade de reagir a estímulos positivos também. E tem uma duração, né? Então, se sentir triste, geralmente a gente tem coisas que vai passando com o tempo, né? Quando acontece alguma coisa legal, a gente fica feliz. E a depressão não, é esse estado que dura pelo menos aí 2 semanas. Olha. Com esses outros sintomas junto, né? A gente trouxe logo essa diferença no comecinho, porque a tristeza é uma das características mais marcantes da depressão, né, doutora? Sim. Então, as pessoas confundem, mas a depressão requer um diagnóstico. Com certeza. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Então, é na conversa com o especialista. Às vezes, a gente precisa chamar a família, né? Coletar essas informações, mas é essencialmente clínico. Não precisa pedir exames. Quando a gente pede, é mais para descartar ali alguma outra coisa, porque tem sintomas compartilhados com algumas outras alterações. Então, para a gente descartar tudo isso, a gente pede os exames, mas não é ele que dá o diagnóstico de depressão. É um diagnóstico clínico, então precisa ir no especialista, conversar, se abrir um pouco, para a gente poder avaliar. É importante não ter medo e nem vergonha de ir ao médico, né? Tem um relato do nosso Zap, coloca na tela, por gentileza, é o Zap do Correio da Tarde. Olha lá, ó só. Olá, boa tarde. Vivo com uma tristeza profunda. Todos os dias já vou dormir pensando como será o dia seguinte. Não aguento mais sentir tanta indisposição e angústia e, pelo visto, ansiedade também. Tem um mix de emoções aí, Sim, né? isso é uma questão da saúde mental. A gente tem muitos sintomas compartilhados entre diferentes doenças. Por isso que é importante esse acompanhamento. Sim. Muitas vezes o diagnóstico não vem na primeira consulta, porque a gente precisa entender quem é aquela pessoa. Como a gente estava falando, tem causas da depressão, né? Mas ela tem um fator biológico, hoje a gente conhece, sabe-se, né? Tem uma questão do cérebro, mas tem um fator ambiental, social também. Então a gente precisa de um certo tempo para poder avaliar
quem é a pessoa, qual o contexto que ela está inserida, quais são os sintomas. Porque, às vezes, é bem confuso de fazer essa diferenciação. É só uma ansiedade com alguns sintomas da depressão? É uma depressão com alguns sintomas ansiosos? As duas coisas juntas que podem acontecer também. Então, é importante... Mas, assim, se está atrapalhando a sua vida ou se está te causando sofrimento, você tem que procurar ajuda. Exato, ela até comentou. A gente não sabe se é telespectador ou telespectadora, porque são relatos muito íntimos, né? Então, a gente está tudo certo aqui. Se você não quiser se identificar, tudo bem também. O importante é você compartilhar, aproveitando que tem um especialista por aqui. Mas, independente de qual seja a situação, né? Ela trouxe aqui alguns sintomas pra gente. É importante buscar ajuda, né? Para, de fato, fechar esse diagnóstico e já começar um possível tratamento, né, doutora? Que é super possível. Assim, a gente tem hoje muito recurso na saúde mental, né? Tanto o psiquiatra quanto os outros profissionais que compõem a equipe. Então, há uma possibilidade muito grande do que a gente chama de remissão. Sim. Né? Nem sempre a gente fala de cura, porque, assim como, por exemplo, diabetes, pressão alta, muitas vezes alguns indivíduos vão precisar tomar remédio de manutenção, mas viver com qualidade. Né? Então, é importante procurar ajuda, é importante conversar, se esclarecer, saber que não é algo, não é sua culpa, né? Tem um fator biológico ali acontecendo. Então, esclarecer tudo isso traz aquela sensação, já traz uma calmaria, um bem-estar. Já ajuda, pelo menos, na angústia. Sem dúvida. Pois é, e não é porque é em janeiro que nós temos que se preocupar só com a saúde mental no mês de janeiro. É importante buscar ajuda o ano inteiro, né? Quais são as suas redes sociais, doutora, para quem quiser te acompanhar? Eu só tenho Instagram, que é psiquiatra.camilaserra, então é fácil de achar. Vamos fazer o seguinte, Camila volta já, né? Volta sim, inclusive para tirar dúvidas de quem está em casa. Se você tem algum relato, alguma dúvida, aproveita, não perca tempo não, ó. Tem aqui o Instagram da doutora e você pode também mandar para o nosso WhatsApp, é o 991050400. Daqui a pouquinho a gente retoma com o quadro Saúde em Dia, com a doutora dando mais esclarecimentos para a gente.